aqui para exaltar o Senhor com os irmãos, amém? Quem encontrou na palavra de Deus diz amém. Versículo de número 30, diz assim a palavra de Deus: Então levantarás o tabernáculo, conforme o modelo do que foi te mostrado no monte. Depois farás um véu de pano azul e púrpura e carmesim, e linho fino torcido, com querubins de obra-prima se farás. E o porás sobre 4 colunas de madeira de cetim, cobertas de ouro, sobre 4 bases de prata, seus colchetes serão de ouro. Pendurarás o véu debaixo dos colchetes e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu. E este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. Fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. Você que pode, toma seu assento glorificando, exaltando o nome do Senhor. Oro a Deus em minha alma para que Ele me preserve com graça, sabedoria e unção, como também a do pastor que foi usado aqui. Deus lhe abençoe muitíssimo, servo do Senhor. Irmãos, uma das coisas mais importantes na vida de cada indivíduo é uma coisa chamada intimidade. Apesar da intimidade não estar à venda nas prateleiras dos mercados, a intimidade possui o seu único valor. Apesar de que nós venhamos pouco prezar por isto, a intimidade, ela é muito valiosa. Tanto que cada um que tem a sua esposa ou o seu esposo preza muito por este momento. Quando eu digo momento de intimidade, eu não digo momento simplesmente da relação, eu digo do momento íntimo de ambos que ali se conversam, dialogam, se relacionam com conversas a qual não fazem em público. Eu estou falando que o momento da intimidade preserva-se diálogos que não são falados em qualquer lugar. Então, uma falta de intimidade ou uma falta de momento íntimo pode também privar conversas, pode fazer com que diálogos não venham ser citados. A verdade é que a intimidade não é para qualquer tipo de pessoa. A intimidade, ela é para aqueles que compreendem o seu valor. A intimidade é uma atmosfera de relacionamento para pessoas selecionadas e também para pessoas aprovadas, preparadas. A intimidade não é uma atmosfera para qualquer tipo de pessoa. Na intimidade não é permitido que a maquiagem prevaleça. No momento da intimidade, é o momento em que nós sabemos quem é de verdade e quem é de mentira. É neste momento do convívio, da intimidade, que nós sabemos quem suporta toda a verdade nua e crua, face a face. Gostaria de citar um general de guerra, segundo a Bíblia está descrito em segundo livro dos Reis, capítulo de número 5, se não me falha a memória. A Bíblia vai falar sobre um general de guerra chamado Naamã. Naamã, ele é general de guerra, vence batalhas, anda sobre o seu cavalo com suas armaduras, e todos que contemplam a vida de Naamã não sabem o que verdadeiramente Naamã é, um leproso. Mas gente que está no seu convívio de intimidade, gente que está na sua área de aconchego, conhece a verdadeira necessidade de Naamã. E qual é a necessidade de Naamã, Gabriel? Ele é leproso e necessita de cura. A verdade é que o relacionamento, esta
atmosfera de intimidade é para quem suporta a verdade de cada um. Nós estamos aqui olhando uns para os outros, porém nós não conhecemos uns aos outros na sua intimidade, na sua essência. A intimidade revela verdades ocultas que pessoas que não são próximas não conseguem enxergar. Existem pessoas que não se aproximam de cada uma de nós porque não conhecem a nossa verdadeira personalidade. Nos julgam talvez por um momento, por um milésimo de segundo, ao nos ver pela primeira vez. Julgam a nossa aparência, julgam a nossa vestimenta e por isso às vezes não se aproximam. Em contrapartida, existem pessoas que se aproximam simplesmente também pelo mesmo fato, pela mesma aparência, pela mesma vestimenta, pela mesma condução que pegamos, pelo mesmo carro que possuímos, mas esta pessoa não nos conhece na íntegra, na intimidade. O que eu quero falar hoje, esta tarde, é sobre uma coisa perdida e uma coisa recuperada. Uma coisa perdida no jardim do Éden chamada intimidade, mas uma coisa recuperada em cima do Monte Caveira chamada também intimidade. Quem está entendendo isso já conseguiu compreender que eu estou falando que aquilo que o primeiro homem perdeu no jardim, o segundo homem se recuperou no Gólgota em cima do Monte Caveira. Ele veio restaurar a intimidade. A intimidade não surge da noite para o dia. Assim também como a intimidade também não é perdida da noite para o dia. A intimidade é uma coisa que se deve ser construída, conquistada, adquirida. Assim também como se perde a intimidade. Quando perdemos intimidade com algum amigo, não fazemos da noite para o dia. Os sinais da ausência da intimidade são latentes. Um dia você deixa de ligar, outro dia você deixa de mandar mensagem, outro dia você já não consegue conversar, no outro dia você não consegue nem mais dar um oi, e assim você vai se desconectando de cenários de intimidade. Aqueles almoços no fim de semana não acontecem mais, talvez o lanche no final do culto não acontece mais, e assim você vai perdendo laços de intimidade. Assim também dentro da casa, dentro do casamento, dentro de uma fraternidade, de uma família, a família também vai se perdendo, se esvaindo pouco a pouco o seu momento de intimidade. A verdade é que poucas pessoas hoje valorizam isto, a intimidade que deveria ser conquistada, porque a intimidade exige dos mesmos que compartilham de tal coisa um grande trabalho para construí-la. A intimidade exige daqueles que querem desfrutar deste íntimo um grande empenho, um grande esforço. Ninguém aqui nasceu íntimo de ninguém, ninguém aqui já se aproximou falando dos seus segredos. A realidade é que existe um grande preço a ser pago pela intimidade. Para se construir intimidade, o primeiro requisito para tal coisa acontecer é uma compatibilidade de ambas as partes e o desejo natural de ambas as partes. Exige-se uma compatibilidade daqueles que querem se tornarem íntimos um do outro. Não adianta eu, ainda querendo, desejando ter intimidade com a Ana Carolina, que é minha esposa, se ela assim também não o quiser. Eu não posso querer desfrutar de intimidade com ela, se ela não quiser desfrutar de intimidade comigo. É por isso que já conhecemos rotineiramente uma das cerimônias de casamento, aonde o cerimonialista, o padre, o
o bispo ou o juiz de paz pergunta: você aceita se tornar esposo? Você aceita se tornar esposa? Porque ele está perguntando na entrelinha você vai aceitar desfrutar de intimidade com esta pessoa? Você vai aceitar desfrutar da intimidade com este indivíduo? É esta a pergunta. E se falando da intimidade com o Senhor, o salmista no Salmo de número 24, versículo de número 14, diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. É por isso que devemos, assim, querer e desejar intimidade com Deus, mas também sabermos que para ter intimidade com Ele, existe-se um padrão necessário, existe um grande esforço, existe, assim, um grande empenho para eu me tornar íntimo dEle. A verdade também que eu quero deixar claro é que para se tornar íntimo do outro indivíduo, eu tenho que possuir a mesma característica que ele. Não adianta eu me tornar íntimo de Ana Carolina se eu falo em português, ela fala em inglês. Um convívio de intimidade não vai acontecer, porque o que muitos pensam aí fora, que intimidade é desfrutada sem diálogo, mas intimidade sem diálogo é só um encontro carnal, não é intimidade, porque intimidade revelam-se segredos, intimidade compartilham-se coisas ocultas. É por isso que intimidade é algo que se deve ser valorizado. A intimidade é algo que se deve ser constituído. A intimidade é algo que se deve ser valorizado. Quem aqui quando criança não viveu um momento em que quando era bem criança mesmo, e a sua mãe falava: olha, se você continuar fazendo, executando tal coisa, eu vou pegar o seu lençol molhado e levar até a escola e mostrar para os seus amigos. Eu já vivi isso quando era bem criança. Gabriel, o que isso tem a ver? O que tem a ver é que a minha mãe me conhecia na íntegra dentro de casa. Ela sabia o que me envergonhava e o que não me envergonhava. Ela sabia qual era o grau de maturidade que eu tinha. E quando a gente vai virando adolescente, nós queremos expressar uma maturidade que não existe dentro de nós. Mas a minha mãe sabia quem era eu de verdade, e eu tinha um grande temor que a minha mãe pegasse o lençol e levasse à escola e revelasse quem eu era de verdade. Só que eu gosto de Deus, e eu vou explicar por quê. Porque Deus, Ele é como a minha mãe. Ele fala que vai revelar a minha vergonha, mas pretende ocultar para não perder intimidade comigo. Esse Deus é o Deus que me conhece na intimidade, me conhece na íntegra, conhece as minhas falhas, conhece as minhas fraquezas, mas mesmo assim não as expõe. Ele prefere tratá-las dentro de casa para não perder o momento de intimidade comigo. Eu estou pregando acerca de um Deus que conhece a falha, que conhece a fraqueza, que conhece as necessidades, as debilidades, mas mesmo assim não te expõe. Ele decidiu não te perder. E por que, pregador? Porque Deus quer ainda ter relacionamento íntimo com você. Deus decidiu não te perder. Deus decidiu não te abandonar. Deus decidiu não te expor. O teu amigo colocaria no Instagram a tua falha. O teu amigo iria expor a tua fraqueza. Mas Deus não. Ele esconde e trata. Esconde e trata. Esconde e trata. Eu estou pregando para alguém, irmão, que talvez está desejoso para se afastar de Deus, para se apartar da presença do Pai, porque cometeu tal pecado, porque cometeu tal deslize, porque cometeu tal façanha que não louvou e glorificou a Deus. E Satanás está no teu ouvido dizendo: Deus não te aceita, Deus não te ama, Deus não te quer mais por perto. Mas a palavra nesta tarde para a tua vida é: Deus não quer te expor, Deus quer te tratar. Deus não quer te afastar, Deus quer te trazer para perto. Deus quer intimidade com você. Narayashe Nerebiancho que vassarabia Edre a fosse de Omanacandaraçai.
É necessário sermos caracteristicamente semelhantes ao indivíduo que quer se relacionar intimamente conosco. E esse indivíduo que eu estou falando, e a intimidade que eu estou falando, é o Deus Todo-Poderoso e o homem falho, medíocre e pecador. Satanás se manifestou no Éden para romper, para quebrar, para destruir o elo de intimidade existente entre Deus e o homem. Satanás criou um agente destruidor de intimidade, chamado pecado. Mas Deus quer conservar as características ainda existentes em nós, para que possamos mantermos um vínculo de intimidade com Deus. Porque intimidade não se cria com quem não tem a mesma característica que o indivíduo. Intimidade não se mantém com quem não fala a mesma língua que o indivíduo. Eu tenho uma palavra para alguém. É por isso que Deus decidiu implantar em nós a sua imagem e a sua semelhança, para que assim pudéssemos ter a possibilidade de nos relacionarmos com Ele. E o que mexe com o coração diabólico de Satanás é que mesmo ele ainda, quando era um anjo no trono de glória, de adoração a Deus, ele mesmo assim não tinha a mesma característica que o próprio Deus, a mesma personalidade que o próprio Deus. Então ele disse: já que eu não tenho, mas Adão tem, já que eu não tenho, mas Eva tem, eu vou destruir a personalidade, a imagem e a semelhança divina existente neles. Vai ele, através da árvore, se aproximar de Eva. Você conhece a história, através de um diálogo, através de uma conversa, através de algo que ele vai soprar no ouvido de Eva, vai conseguir, e através dela, ter contato com Adão, e assim destruir a imagem, a semelhança de Deus existente na criação, que foi criada para se relacionar com Ele. É por isso que a Bíblia diz, em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 33, a má conversação corrompe o bom costume. A má conversação corrompe o bom costume. Costume aqui é do étios, é o mesmo que etiqueta, algo ensinado desde pequeno. O que Satanás quer fazer, missionário helenita, é corromper aquilo que nós aprendemos desde berço. E o que é que nós aprendemos desde berço? Que menino é menino, que menina é menina, que Deus é o Criador do céu e da terra, e contra Ele não há quem possa. Satanás quer corromper, mas Jesus vem restaurar. Satanás quer roubar, mas Jesus vem devolver. Urabaia Santo Rébia, Nerediomancia, Deus quer manter um íntimo relacionamento com o povo. Só que este agente executor e destruidor de relacionamento íntimo com Deus, Satanás criou para destruir, para romper, para quebrar o relacionamento entre Deus e o homem. Este agente destruidor é mencionado como pecado. Isaías, capítulo de número 59, versículo de número 2, na versão NTLH, vai dizer: pois são os vossos pecados que os separam do seu Deus, são as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às vossas orações. Prestem atenção aqui, por favor. Vejamos que no jardim do Éden foi Adão que se escondeu de Deus, mas em Isaías 59, verso 2, parte B, é Deus que se esconde
esconde da oração do povo. Imagine, senhores, uma coisa é Adão, homem limitado, falho, se esconder de um Deus onipotente, onisciente, onipresente. Outra coisa é quando Deus, onipotente, onisciente, onipresente, decide se ocultar do homem falho, pecador. Será que a gente está entendendo isso, irmãos? É por isso que às vezes algumas pessoas oram, clamam, só que Deus está se escondendo. Isso daqui é antropopatia, porque Deus não precisa se esconder de ninguém, mas para que a nossa linguagem humana compreenda, Deus está dizendo: eu estou cansado de ser achado por quem quer relacionamento com outro depois de se relacionar comigo. Eu estou falando agora do povo de Israel, um povo que tinha o costume de andar de mãos dadas com Deus durante o dia, mas durante a noite, nas câmaras secretas, adorarem a outros deuses, se relacionarem a outros deuses, comunicassem com outros deuses, falar das suas necessidades para outros deuses. Deus, ele tem ciúme do seu povo. Deus tem ciúme do seu povo. É por isso que ele está dizendo: eu vou me esconder deles, para que eles entendam que eu quero ser achado somente por eles e não quero divisão. Ou é santidade ou é profanação. Lá vem a Bíblia: aquele que é limpo, limpe-se mais ainda. Aquele que é sujo, suje-se mais ainda. A gente está falando de intimidade, irmão. Eu falei sobre característica, e a característica do Deus celestial, uma delas é santidade. E para entrar na casa dele, se relacionar com ele, a Bíblia diz: a santidade ainda convém à casa do Senhor. Adão, o meu limite mantido no jardim não era para você ser mais um, era para que você não viesse ser impedido de entrar na minha presença. Deus quer te preservar na presença dele. Olha só, irmãos, a gente não valoriza a intimidade. Imaginem só os senhores e as senhoras, a oração de Adão com Deus na viração da tarde e do dia. Eu quero citar aqui simplesmente 10 minutos de oração de Adão. 10 minutos de conversa de Adão com Deus. Gostaria de citar que o Adão que estamos mencionando é um Adão que não tinha sobre ele doenças. É um Adão que não tinha sobre ele cansaço. É um Adão que não tinha sobre ele boletos, contas. É um Adão que não tinha sobre ele o experimentar do choro, o experimentar da morte. Então imagine 10 minutos de diálogo de Adão com Deus. É diferente das nossas orações. A oração de Adão não era: Senhor, eu estou em crise. O diálogo de Adão com Deus não era: Senhor, os boletos venceram. A oração de Adão com Deus não era: o meu filho está nas drogas, a despensa está vazia, a conta de luz está vencida. Não era. O diálogo de Adão com Deus, eu quero imaginar que talvez seria: hoje o céu amanheceu tão lindo, graças ao Senhor. Hoje a lua não se atrasou para chegar, graças ao Senhor. Hoje os leões não tentaram me devorar, graças ao Senhor. Tem alguém entendendo isso? 10 minutos de diálogo com Deus, falando da sua grandeza, falando do seu poder, falando da sua majestosa presença, não se compara a uma hora de oração com as minhas murmurações e minhas queixas. A gente não valoriza 10 minutos de conversa com Deus. Imagine, senhoras aqui, senhores, quem é que gosta de conversar com alguém que só fala de problema? Quem é que gosta de passar 10 minutos conversando com alguém que todo dia, toda hora, todo momento que se aproxima, ele não carrega uma palavra de bênção na boca? Quem é que gosta de relacionamento com esse indivíduo? Você vai cortar laços de
intimidade. Esse povo só procurava Deus para se relacionar com Ele quando o negócio apertava, quando a crise chegava, quando a guerra surgia, quando o boleto vencia, quando o carro batia, quando o filho se desviava, quando a doença chegava. Mas Deus estava dizendo: eu continuava o mesmo, eu não mudei. Antes da doença chegar eu estava aqui, antes do boleto chegar eu continuei aqui, antes de os assassinos baterem na porta eu também estava aqui. Gabriel, e aonde tu quer chegar? Intimidade com Deus é algo que se deve ser conquistado, mas eu não preciso esperar o cerco apertar para desfrutar da intimidade com Ele. Herói axé. Entre os comandos sai. Ai, Pai. Adão perdeu a intimidade com Deus no jardim. Só que Deus quer relacionamento. Diga: Deus quer relacionamento. Deus não aceita perder você. Olha para esse irmão do seu lado, se tu estiver próximo, diga: Deus não aceita te perder. Deus não aceita perder um momento de relacionamento contigo. Oh, aleluia! Isso me leva a pensar que Deus está assentado no seu alto e sublime trono. Ao redor dele tem anjos, acima dele tem anjos voando, e todos eles comumente, cordialmente dizem: Santo, 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 Santo. Gabriel, agora tu falou de anjos, mas Apocalipse João vai ver aqueles anciões sentados, outros de pé, que pegam a coroa, coloca no chão e dizem: digno é ele, o Cordeiro, digno é ele de louvor, digno é ele de adoração. Eu não sei se tu está entendendo isso, mas com toda a presença angelical, com toda a presença dos santos, Deus ainda quer você presente, Deus ainda quer você perto, não quer te perder. Deus não aceita perder. O texto que nós lemos em Êxodo, Deus tinha acabado de usar Moisés para resgatar o povo do Egito, lugar pecaminoso, lugar da escravidão, lugar onde o povo de Deus vivia aprisionado. Deus usa Moisés para resgatar o povo, traz para o deserto. No deserto acontece o processo de libertação espiritual. Com as mãos de Moisés, Deus resgata o povo da escravidão carnal no Egito. Mas com as mãos divinas, Deus resgata o espírito e a alma do povo de uma opressão maligna, satânica, diabólica, exercida pelo pecado. Então agora, no capítulo de número 26, o que nós vemos é Moisés recebendo de Deus, no monte, o tabernáculo, a maquete da construção do templo do Senhor. E para que era o tabernáculo, pregador? Para nada mais e nada menos do que relacionamento. Porque se Deus quisesse fazer milagre, não precisava de tabernáculo. Quando Deus quis enviar cordonizes, não precisou de tabernáculo. Quando Deus quis abrir o mar vermelho, não precisou de tabernáculo. Quando Deus quis operar milagre, curando o povo da peçonhenta serpente no deserto, não precisou de tabernáculo. Para Deus operar milagre, para Deus dar livramento, não precisa de tabernáculo. Mas quando Deus quer se relacionar, Ele fala: eu vou tabernacular com o povo. Constrói o tabernáculo. Constrói o... Constrói o tabernáculo. O tabernáculo seria dividido em 3 partes. Quantas partes? Quantas partes? Isso aqui revela espiritualmente, de forma leiga, as etapas da intimidade com Deus. O próprio sacerdote,
homem constituído de autoridade para adentrar o tabernáculo e prestar culto ao Senhor, ele tinha que respeitar as etapas, as separações. E é o texto que nós lemos, onde Deus vai falar para Moisés: prepara um véu. O véu vai ter as suas cores. Estou correndo que já passei um pouco aqui do meu horário determinado. O véu terá as suas cores, cada cor vai ter uma representatividade. Este véu vai possuir querubins esculpidos no véu. Querubim seria o anjo guardião da glória de Deus. Então está reservado espiritualmente que o homem só pode ultrapassar o véu se tiver a permissão e a autoridade de Deus. Nós sabemos que cada véu, cada espaço, cada compartimento do tabernáculo, o homem tinha uma limitação para adentrá-los. O sacerdote não ia ao santo dos santos quando queria. O sacerdote não pisava no lugar santo quando queria. O sacerdote não entrava no átrio quando queria. Era quando Deus convocava. Porque só entra na minha casa quem eu permito. Só entra no meu ambiente quem eu convoco. Isso aqui é um dos males do Antigo Testamento. Porque o homem no Antigo Testamento só se aproximava de Deus conforme a permissão do próprio Eterno. O homem no Antigo Testamento, mesmo que convocado para se aproximar de Deus no tabernáculo, corria-se o risco de entrar no Santo dos Santos e não sair de lá vivo. Quem lê a Bíblia sabe que o sacerdote era amarrado uma corda, tinham as suas romoeiras penduradas na frange do seu vestido, e ali tinham seguizos, que enquanto ele andava, a romoeira balançava, batia no guiso e emitia um som. A romoeira tinha 613 caroços dentro, que representava 613 preceitos da lei, dos mandamentos do Senhor. Então, conforme o sacerdote andava em direção ao lugar santo dos santos, a romoeira balançava e fazia ele se lembrar dos 613 preceitos do Senhor. Como se dizia: se tu está errado, nem entra. Se tu está em pecado, nem tenta. Se tu teve uma mancada, nem se aproxima. Ainda é tempo de tu se afastar. Só que eu gosto de Jesus. Eu vou explicar por quê e terminarei a minha mensagem aqui. Porque Jesus vem no Novo Testamento e vem convocando o homem. Vem convocando o homem. Vem convocando o homem: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo todos os seus dias, toma sobre si a cruz e segue-me. A pergunta cabível para quem vai seguir a ele é a seguinte: e para onde tu vais? Aonde tu estás indo? Tem um que vai perguntar: para onde tu vais? Eu vou para o Pai. Eu vou para o Pai e eu vou. E se eu for, eu vos prepararei lugar e virei outra vez para levá-los comigo, porque na casa do Pai há muitas moradas. Na casa do Pai há muitas moradas. E por que tu vai levar para lá, Jesus? Porque eu vim restaurar a intimidade. Orai, axé. Mateus capítulo de número 27. Eu te peço para se colocar de pé em nome de Jesus. Mateus capítulo de número 27, versículo de número 51. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está na cruz do Calvário de braços abertos, como aquele que espera ansiosamente alguém se aproximar para lhe dar um abraço apertado. Eu não sei se vocês já viram as senhoras donas de casa antigamente, quando seu marido vinha se aproximando de um dia cansado de labuta, de trabalho, ela esperava no portão de casa com os braços abertos, demonstrando o quê? Saudade, amor e carinho. Estava ansioso pela tua chegada, meu esposo. Não sei se tu está entendendo isso, mas agora é o esposo que está de braços abertos no madeiro, e ele está dizendo: eu estou com saudade. Mateus 27, 51 diz: e expirando, o véu foi rasgado de cima a baixo. Aleluia! O véu que separava o homem no tabernáculo foi rasgado pelo próprio Deus para a restauração da
da intimidade. Hebreus capítulo 10, versículo 19 diz: portanto, irmãos, agora podemos acessar ao trono da glória, porque o acesso está livre, o acesso está liberado. Eu vim pregar para uma igreja que Deus veio restaurar a intimidade. O véu foi rasgado, o véu foi rasgado, o véu foi rasgado. Acessa aí, pode acessar, está liberado, está liberado, está liberado. Eu vou pregar aqui. Aquele que não falava em língua está liberado a falar. Aquele que já não orava mais está liberado a voltar a orar. Aquele que não tinha mais intimidade, é hoje que Deus vai restaurar. O véu foi rasgado. Amanchorebe cantorabasuriandaraia. Remendre a comandorogataio ré. O que mantém a igreja de pé ainda é a intimidade que nós temos com aquele que nos levantou. O que ainda mantém a igreja viva, vitoriosa, triunfante, é a intimidade que ele restaurou na cruz do Calvário. A Bíblia diz que quando ele desceu, ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele vem trazendo vida aos mortos e distribuindo dom para a igreja. Você tem acesso ao trono da glória. Você tem ferramenta do céu. Deus te deu acesso. Eu vou pregar e encerrar. Não troque a tua intimidade com Deus. Não troque a tua ferramenta que Deus te deu. Não troca, não troca, não troca. Não troque o ato de falar em línguas por falar em palavras profanas do mundo. Não troca. Não troque o teu momento de adoração por um momento de veneração na Netflix. Não troca. Não troca, não troca. Ele vem restaurar o que Satanás tentou roubar. Ele não vai roubar a tua intimidade. Ele não vai roubar a tua comunhão com Deus. Deixa eu ver quem aqui quer estar além do véu. Deixa eu ver quem está além do véu. Ah, Mandorossataia. Tu está além do véu, meu irmão. Você está além do véu, minha irmã. E vão olhar e dizer: por que fala em língua? Porque eu estou além do véu. Porque tu tem autoridade? Porque estou além do véu. Porque tanto pula, marcha, roda, sapateia? Porque eu estou além do véu. Quem está além do véu não é compreendido por quem está no átrio, mas quem está no átrio é compreendido por quem está atrás do véu. Deus quer te usar ainda. Deus quer te usar ainda. Deus rasgou o véu para usar a igreja triunfante. Ele está de braços abertos esperando você. Eu vou entregar minha oportunidade. Eu quero dizer para quem está ao alcance dessa mensagem na live: o véu foi rasgado para que você possa se aproximar. O preço foi pago. Ele te devolveu característica celestial. Eu estou tremendo aqui com a presença de Deus. Ele pagou o preço para te ter de novo na casa dele. Dizia o salmista: mais vale um dia na casa de Deus do que 1000 anos em qualquer outro lugar deste mundo. Deus te quer perto dele. Pagou o preço para te ter perto dele. Escreve aí agora: eu quero. Sinaliza para o céu, se não der para escrever. Diga ao céu: eu quero. Eu aceito esse Jesus. Eu quero ser aceito por ele. Eu quero entrar na presença dele. Tem gente que há muito tempo não ora. Tem gente que há muito tempo não fala em línguas. Deus está devolvendo acesso para você. Deus está dando legalidade novamente para você. Ele é aquele que conhece a tua fraqueza, mas não expõe. Te traz para perto para poder cuidar. A corda do amor de Deus está laçando você hoje. Volta para a casa do Pai. Eu aceito o momento que a gente tem para entregar o louvor a Deus. É este momento, porque Ele nos aceitou. Então entre nos átrios do Senhor com júbilo. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.